Vamos lá, pessoal! Aula de número 4, bloco 1. Conforme eu já havia adiantado para Vossas Excelências, nesse bloco iremos estudar os temas publicidade e relação de sigilo do advogado com o cliente, ok? Então nós já havíamos até feito questões relacionadas a esse tema em blocos anteriores, mas agora a gente vai aprofundar tanto na questão da publicidade como na questão do sigilo. Então vamos lá. Questão de número 1. A advogada Carolina e a estagiária de direito Beatriz, que com ela atua com o intuito de promover sua atuação profissional, valeram-se ambas de meios de publicidade vedados no Código de Ética e Disciplina da OAB. Após a verificação da irregularidade, indagaram sobre a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo como objeto a adequação da publicidade. Considerando o caso, assinale a correta. Então, pessoal, o termo de ajustamento de conduta, o TAC, é muito parecido com aqueles institutos despenalizadores do direito penal. A transação penal, o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo. Então, o advogado que procura a OAB ou a própria OAB, o Conselho Seccional, ou se a infração foi cometida na base territorial do Conselho Federal, certo? Ele pode ter a proposta do termo de ajustamento de conduta. Se aceitar e cumprir, extingue a punibilidade. Só que nos próximos 3 anos, ele fica proibido de novo termo de ajustamento de conduta. Professor, quando que é cabível o termo de ajustamento de conduta? No caso de publicidade irregular e também nas demais infrações punidas com a sanção de censura, ok? Então memoriza isso. O TAC é cabível, certo? Quando o advogado não tiver condenação disciplinar anterior, ele tem que ser réu primário na OAB, certo? No caso de publicidade irregular e nos casos, senhores, das infrações éticas punidas com a sanção de censura, ok? E quem tem direito? Tanto o advogado como o estagiário, regularmente, inscrito na OAB como estagiário. Então, no caso aqui, tanto a Carolina como a estagiária Beatriz podem realizar o TAC e, se fizerem o termo de ajustamento de conduta e cumprirem, terão extinta a punibilidade. Então, letra A. É admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta apenas no âmbito do Conselho Federal da OAB. Errado, também pode o Conselho Seccional. Letra B. É admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta no âmbito do Conselho Federal da OAB ou dos Conselhos Seccionais, para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Carolina, mas é proibido que o termo de ajustamento de conduta abranja a estagiária Beatriz. Errada, a estagiária também pode. Letra C. É proibido pelo Código de Ética e Disciplina a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta. Errado, pessoal. Sobrou a correta, gabarito da questão 1, letra D de dado, D de Deus. É admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta no âmbito do Conselho Federal da OAB ou dos Conselhos Seccionais, para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Carolina e também pela estagiária Beatriz. Essa é a correta. Questão 2. O renomado advogado José deseja editar para fins de publicidade, olha lá, pessoal, mais uma vez, cartões de visita, cartões de apresentação de suas atividades profissionais como advogado. O José, especialista em arbitragem e conciliação, já exerceu a função de conciliador junto a órgãos do Poder Judiciário. Ele pode fazer essa divulgação, pessoal? Negativo, não pode, ok? Além disso, o José atualmente é conselheiro em certo conselho seccional da OAB. Ele pode colocar isso no seu cartão? Também não pode. E é professor aposentado do curso de Direito de certa universidade federal. Ele pode divulgar junto com a advocacia que ele é professor de Direito? Pode, ainda que ele seja um professor aposentado, ok? Então a única atividade que eu posso divulgar conjuntamente com a advocacia é de professor de Direito. Já havíamos comentado isso em aula anterior. Considerando as informações, assinale a correta. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de
conselheiro do Conselho Seccional, até aqui está certo, bem como a pregressa atuação de José como conciliador, até aqui está certo, e a de professor universitário, errado. O professor universitário, ele pode divulgar. B. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de conselheiro seccional, até aqui está certo. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à pregressa atuação de José como conciliador, errado, não pode. Letra C. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua pregressa atuação como conciliador. Até aqui está certo. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à condição de conselheiro seccional. Errado. Erradíssimo. Letra D. Sobrou a correta D de dado, D de Deus. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de conselheiro seccional, bem como a pregressa atuação de José como conciliador. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à atividade de professor universitário. Correto, gabarito também, letra D de dado, D de Deus. Questão 3. Rafaela, advogada, atua como árbitra em certa lide. Lena, também advogada, exerce atualmente a função de mediadora. Ambas, no exercício das suas atividades, tomaram conhecimento de fatos relativos às partes envolvidas. Lembra? Quando o advogado toma conhecimento de fato no exercício da profissão, ele tem o dever de sigilo. Não precisa o cliente pedir para ele. E ainda que elas, advogadas, tenham tomado conhecimento como árbitro ou como conciliadora, elas devem manter o sigilo, ok? Beleza? Só que lembra, o sigilo não é absoluto, ele é relativo. Eu posso quebrar o meu dever de sigilo na defesa da vida, na defesa da honra e em minha autodefesa. A questão vai tentar te enganar, olha lá. Todavia, apenas foi solicitado a Rafaela que guardasse o sigilo sobre os fatos. Isso não muda nada. A Lena ainda tem o dever de sigilo? Claro que sim. Considerando a sinalha correta. Apenas a Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo? Não. Letra B. Apenas Lena, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo? Também não. Letra C. Ambas as advogadas, no exercício da profissão, submetem-se ao dever de guardar sigilo dos fatos que tomaram conhecimento. Até aqui está certo. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como em caso de defesa própria. Perfeito, gabarito da questão C, da questão 3, letra C de casa, C de Cristo. A letra D está errada, falando que apenas a Rafaela deve guardar sigilo. Errado, a Lena também. Questão 4, uma questão que já fizemos em bloco anterior, mas vamos refazê-la para fins de fixação. O advogado Walter, o Walter, instalou na fachada do seu escritório um discreto painel luminoso com os dizeres advocacia trabalhista. Ele pode fazer isso? Pode. Eu só posso utilizar placas, inscrição em muros e em fachadas para identificação do meu escritório, que é o caso do Walter. Professor, mas a placa dele é iluminada, não tem problema, porque a iluminação é discreta. Então o Walter está fazendo publicidade irregular. A sociedade de advogado X contratou a instalação de um sóbrio painel luminoso em um dos pontos de ônibus da cidade, ponto de ônibus da cidade. Não pode, eu não posso fazer publicidade em locais públicos ou de acesso ao público, como no caso de pontos de ônibus, ok? Helena fixou em todos os elevadores do prédio comercial onde situa seu escritório cartazes pequenos contendo inscrições sobre seu nome, ramo do direito em que atua e o andar no qual funciona o escritório. A Helena também praticou infração disciplinar. Por quê, doutores? Porque elevador, além de ser expressamente proibido, também é local considerado de acesso ao público. Considerando as situações descritas, assinale a correta. Apenas o Walter e a sociedade de advogado X violaram a disciplina? Não, o Walter não violou. Letra B. Apenas a Helena violou a disciplina quanto à publicidade? Também não, pessoal, porque a sociedade X também violou, não foi só a Helena. Letra C. Walter, Helena e a sociedade de advogado X violaram a disciplina quanto à ética na publicidade? Errado, o Walter não violou.
Então, mais uma vez, sobrou a correta letra D de dado, D de Deus. Apenas a Sociedade de Advogados X e Helena violaram a disciplina quanto à ética na publicidade profissional. Então, gabarito da questão 4, letra D. Vamos lá, questão 5. Em determinada edição de um jornal de grande circulação, foram publicadas 2 matérias subscritas, cada qual pelos advogados Lúcio e Frederico. Bom, até aqui tudo bem. Eles podem subscrever matéria em jornal? Pode, sem problema nenhum. Mas tem regra? Tem. Vamos lá. Lúcio assina com habitualidade uma coluna no jornal, em que responde semanalmente a consulta sobre matéria jurídica, infração ética. O advogado deve evitar a habitualidade em entrevistas à rádio, entrevista à televisão e também em questão de matérias que vão circular em jornais e revistas. Deve evitar a habitualidade. Então o Lúcio praticou a infração disciplinar. O Frederico apenas subscreveu matéria jornalística naquela edição, debatendo certa causa de natureza criminal, bastante repercutida na mídia, tendo analisado a estratégia empregada pela defesa do réu no processo. Infração ética. Você não pode criticar o trabalho de colega, analisar a estratégia de colega. Então, nos 2 casos, tanto Lúcio e o Frederico cometeram infração disciplinar. Então, considerando o disposto, assinale a correta. Lúcio e Frederico cometeram infração ética. Perfeito. Gabarito, letra A de amor, letra A de aprovação. Tanto Lúcio como Frederico cometeram infração ética. Letra B, apenas o Lúcio cometeu infração ética. Errado. Letra C, apenas o Frederico cometeu infração ética. Errado. Letra D, nenhum dos 2 cometeu infração ética. Então a única correta é a letra A. Questão 6. Marcelo, renomado advogado, foi convidado para participar de matéria veiculada pela internet, por meio de portal de notícias, com a finalidade de informar os leitores sobre os direitos do consumidor. Pessoal, o Marcelo pode dar essa entrevista? Pode, ó. Ele foi convidado. O que eu não posso é me oferecer a reportagem. Ao final da matéria, mediante autorização, foi divulgado o e-mail do Marcelo, bem como o número de telefone, doutores. Ele pode divulgar o e-mail? Pode. E o telefone? Não. O telefone é vedado pelo Código de Ética. A única informação, pessoal, que eu posso divulgar nesse caso de entrevistas, pessoal, é o e-mail. Então, sobre a situação, assinale a correta. Letra A. Marcelo não pode participar da matéria? Errado, ele pode. B. Marcelo pode participar da matéria veiculada pela internet, mas é proibida a referência ao e-mail. Não, o e-mail ele pode fornecer. Letra C. Marcelo pode participar da matéria veiculada pela internet e são permitidas a referência ao e-mail e ao número de telefone. Errado. O e-mail tudo bem, o número de telefone é proibido. Sobrou a correta, a letra D de dado, D de Deus. Marcelo pode participar de matéria veiculada pela internet, mas é vedada, é proibida a referência ao número de telefone do seu escritório ao final da matéria, sendo permitida apenas a referência ao e-mail. Correto, gabarito, questão 6, letra D. Questão 7, ó. Florentino, advogado, além da advocacia, passou também a exercer a profissão de corretor de imóveis, obtendo inscrição no conselho pertinente. Nós já estudamos esse tema quando analisamos no bloco, na aula específica de incompatibilidades e impedimentos. Eu posso ser advogado e corretor de imóveis ao mesmo tempo? Posso. O que eu não posso é fazer a divulgação conjunta da advocacia com a minha outra profissão de corretor de imóveis, ok? Em seguida, o Florentino passou a divulgar suas atividades. Passou a divulgar suas atividades por meio de uma placa na porta de um dos seus escritórios com os dizeres: Florentino, advogado e corretor de imóveis. A placa é proibida, ok? A única profissão, repito, que eu posso divulgar junto com a advocacia é a de professor de direito. Então vamos lá, assinale a correta. É vedado a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis. Errado. B. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis. Até aqui está certo. Desde que não sejam prestados os serviços de advocacia aos mesmos clientes da outra atividade. Errada. Eu posso advogar para um cliente e depois vender o imóvel para o mesmo cliente sem problema nenhum. Letra C. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis. Todavia,
é proibido o emprego da placa, ainda que discreta, sóbria e meramente informativa. Correto. Gabarito, letra C de casa, C de Cristo é a correta. A letra D vamos ver, tá errada. É permitida a Florentina exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis, inclusive em favor dos mesmos clientes. Até aqui tá certo. Também é permitido empregar a placa, desde que seja discreta, sóbria e meramente informativo. Não, é proibido a questão da placa. Então a letra D está errada. Questão 8. As advogadas Juliana e Patrícia, iniciando carreira na advocacia, acreditam que seja necessária a divulgação dos seus serviços para se tornarem conhecidas. Assim, decidem realizar publicidade de sua atuação, mediante as seguintes medidas. Primeiramente, publicam um anúncio em jornal de grande circulação, onde constam seu nome, número de inscrição na OAB e endereço da atuação. Até aqui está tudo legal. Além disso, anunciam no rádio suas qualificações profissionais. Propaganda irregular. É proibido, segundo o Código de Ética, propaganda através de rádio, cinema e televisão. Então aqui elas praticaram infração. Bem como expedem correspondência a seus clientes e a colegas advogados, contendo boletim informativo e comentários à legislação. Eu posso enviar um boletim informativo para os meus clientes? Para os meus clientes eu posso. Se não fosse meu cliente, tinha que requerer, ok? E para os colegas advogados também não tem problema. Agora, mandar boletim informativo para quem não solicitou e não é meu cliente, isso constituiria infração ética. Então, no caso aqui, elas estão erradas apenas na questão da divulgação do rádio. Então, vamos lá. Letra A. Se realizada com discrição e moderação, a publicação no jornal e as correspondências expedidas não representam infração ética. Porém, a veiculação do anúncio no rádio viola o Código de Ética e Disciplina. Correto. Gabarito, letra A de amor, A de aprovação. Letra B, vamos ver o erro. As 3 medidas de publicidade adotadas por Juliana e Patrícia violam o Código de Ética. Errado. Letra C. Apenas a expedição de correspondência contendo boletim informativo e comentários à legislação configura a violação ao Código de Ética. Errado. E a letra D. Se realizadas com razoabilidade, nenhuma das medidas adotadas viola o Código de Ética. Errado, porque a publicidade no rádio é expressamente proibida. Ok? Vamos lá, questão 9. Os advogados criminalistas X e Y atuavam em diversas ações penais e inquéritos em favor de um grupo de pessoas acusadas de pertencer a determinada organização criminosa, supostamente destinada ao tráfico de drogas. Ao perceber que não havia outros meios disponíveis para obter provas contra os investigados, o juiz, no âmbito de um dos inquéritos instaurados para investigar o grupo, atendendo à representação, ou seja, ao pedido da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia, e considerando manifestação favorável do MP, determinou o afastamento do sigilo telefônico dos advogados, embora não houvesse indícios da prática de crimes pelos advogados. Então, está violando um direito do advogado, artigo 7º, inciso 2 do Estatuto, a nossa inviolabilidade das nossas comunicações, que só pode ser afastada quando o advogado estiver envolvido na prática do crime, e não o seu cliente. As conversas entre os investigados e seus advogados, bem como aquelas havidas entre os advogados X e Y, foram posteriormente usadas para fundamentar a denúncia oferecida contra os clientes. Assinale a correta. A prova é lícita. Errado. A prova é ilícita. É ilegal. B. A prova é lícita. Errado. A prova é ilícita. Letra C. Considerando que não havia outro meio disponível para obter provas, bem como se trata de investigação de prática de crime cometido no âmbito de organização, é lícita a prova obtida a partir dos diálogos? Não, pessoal, a prova é ilícita. Sobrou gabarito, letra D de dado, D de Deus, questão 9, novamente letra D, ó. A prova é ilícita, uma vez que as comunicações telefônicas do advogado são invioláveis quando disserem respeito ao exercício da profissão, bem como se não houver indícios da prática de crime pelo advogado. Então, o gabarito, letra D. Questão 10. O advogado Nelson, após estabelecer seu escritório em local estratégico, nas proximidades dos prédios que abrigam os órgãos judiciários representantes de todas as esferas da justiça,
resolve publicar anúncio em que, além dos seus títulos acadêmicos, expõe a sua vasta experiência profissional, indicando os vários cargos governamentais ocupados, inclusive o de ministro de prestigiada área social. Gente, infração ética, você já sabe, eu não posso fazer referência nas minhas matérias de publicidade, nos meus meios de publicidade, de cargos públicos que ocupo ou já ocupei. Então o Nelson está errado, infração ética. Vamos lá, assinale a correta letra A. O anúncio está adequado aos termos do código? Não. B. O anúncio está adequado aos termos do código? Não. Letra C. O anúncio colide com as normas do código, pois a referência a títulos acadêmicos é proibida? Errado. Eu posso fazer a publicidade dos meus títulos acadêmicos? Posso, claro que posso. Sobrou então, mais uma vez, gabarito letra D de dado, D de Deus. O anúncio colide com as normas do código, que proíbem a referência a cargos públicos capazes de gerar a captação de clientela. Então, mais uma vez, a correta é a letra D de dado. Ok, pessoal? Bom, estamos encerrando então o bloco 1 da nossa aula de número 4. Toma uma água, respira, relaxa. Daqui a pouco nós voltaremos aqui para dar continuidade ao bloco 2. O nosso tema ainda vai ser publicidade e sigilo, para aí sim, lá no bloco 3, nós entrarmos no tema honorários, ok? Lembra, só não passa quem resiste. Daqui a pouco estamos de volta. Tchau.